Bom dia. Eu vou aproveitar esses 5 minutinhos que eu tenho aqui e vou fazer um vídeo rápido, uma coisa que estava pensando aqui, né, depois de ver pregação, eu acho interessante. E aí estava falando, né, de Jesus quando curou os leprosos, né, os 10 leprosos. E aí a primeira coisa que eu acho engraçada essa passagem, onde é que foi isso? Foi lá em cima, na Samaria, entre Samaria e Galileia, quer dizer, numa área que ninguém gostava, né? Porque o samaritano para o judeu é um renegado, né? Cidadão de segunda questão. E a Galileia fica ali perto. E quando ouviam Jesus falar que ele que era ali da Galileia, Galileu, né? Eles falaram, pode alguma coisa vir boa daquela área? E se você pegar as antigas profecias, os antigos profetas, ele fala, né? Que o Messias vai vir daquela área, né? Ali, eu acho que antigamente chamava-se Naftali, tribo de Naftali, uma coisa do gênero. Posso estar mudando um pouco, mas daquela área que ninguém dava nada por aquilo. Então, a primeira coisa Jesus vinha daquela área, né? Era morador de Nazaré, na Galileia. Segunda coisa, aonde que Jesus foi fazer uma cura tão fantástica, ele curou 10 de uma vez só, na leva. Ele viam 10 leprosos, ele nem falou que eles estavam curados, ele falou, ide e apresentai-vos aos sacerdotes, quer dizer, ele seguia exatamente o que mandava a palavra. Se tivesse alguém com lepra, devia ser apresentado ao sacerdote e ele faria a devida verificação, se tivesse realmente, seria apartado, e se fosse curado, também era o sacerdote que devia dar o ok, né? Ele observa a lei na vírgula. E aí tem algumas questões nesse texto que eu queria rapidamente falar. Primeira coisa desse texto, que vem esses 10 leprosos, primeiro que nenhum judeu andaria naquela região, porque ali era onde tem uma colônia de leprosos. E Jesus andava. Ou seja, ele era o Senhor, né, de todas as coisas. E por ser o Senhor de todas as coisas, a doença não pega nele, né? Tanto que se alguém chegasse na prova, ele pegava, tocava, desenfaixava, nenhum medo, né? Só isso já seria um ato de bater palmas. Mas além disso, ele vai lá e cura os 10 leprosos. E ele manda se apresentar aos sacerdotes. E eles, primeira coisa dos 10 leprosos, é que eles escutaram e obedeceram. Isso já é fantástico. Porque nós temos a desobediência muito profunda dentro de nós. E eles foram lá e obedeceram. E porque obedeceram, eles foram curados. Se eles não tivessem ido se apresentar aos sacerdotes, eles não seriam curados. Então tem uma cadência, toda a história de Deus tem uma cadência, tem uma historinha por trás. E nessa questão, a primeira coisa é a obediência dos 10 leprosos que exerceram uma fé em Jesus, e ao exercer a fé e ir no passo de fé procurar os sacerdotes, eles ficaram curados. Não foi na hora que Jesus mandou. Percebeu isso? Não foi. Foi uma obediência, um ato de fé, uma obediência, e as pessoas começaram a executar aquilo que Jesus mandou, na ordem que ele mandou, e porque fizeram assim, caíram em conta de justiça divina e foram curados. Então, às vezes, Deus nos pede para fazer coisas que nós temos que agir por fé. Fé. E agir, tomar providências, fazer alguma coisa, obedecer a uma ordem. E aí Deus cura. Curar pode ser curar uma doença física ou curar uma situação, resolver uma situação. Também chama-se cura.
Isso eu acho fantástico. Depois, nessa caminhada que esses leprosos estavam fazendo, eles ficam curados. O que acontece nesse momento? Eles notam que estavam curados. Apenas um deles volta. Isso é a maior coisa fantástica que existe. Apenas um volta. Então Deus começou a mostrar uma coisa que a gente não nota. A maioria das pessoas, elas são difíceis. Difíceis, ou seja, não tem agradecimento nem a Deus por um ato fantástico que ele tenha feito. Ou seja, Deus está mostrando uma proporção. A cada 10 pessoas, uma tem gratidão, uma agradece, né? Porque essa pessoa, ela foi lá, voltou para agradecer, o resto continuou o caminho. Não voltou para agradecer, não. Então, é uma coisa que a gente deve manter na cabeça. Primeiro, não esperar nada de ninguém, né? Segundo, a proporção que, se tiver alguma volta para você, é de 1 para 10. Ou seja, para cada 10 pessoas, uma vai exercer gratidão, uma vai exercer reconhecimento, um vai ser devidamente correto contigo. Aí, se você pegar 1 para 10, ou seja, de 100 pessoas, só 10. Continua essa conta, você vai chegar a um número absurdo de não só ingratidão ou daqueles que realmente creem. Presta atenção, Deus ali estava mostrando uma matemática divina, a maioria não percebe isso, né? Ali tem uma matemática divina. E aí eu vou rapidamente falar o que acontece com essa pessoa. Ele vê que está curado. Ele para e volta. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que este foi o único dos 10 que se voltou, que se virou, que converteu o caminho, que mudou o seu caminho, mudou o seu jeito de ser e voltou para Jesus. Ou seja, Deus está falando aí que Deus pode fazer 10 milagres, mas na matemática divina nós já sabemos que apenas um vai realmente, vai haver uma conversão. O resto vai falar assim, Deus é bom, e vai continuar fazendo a sua vida de besteira. Olha que coisa esquisita, né? Como eu participei muito de Ministério de Oração e Libertação, isso aí eu vi muito. Por isso que como Deus já desde o começo fala assim, não espere nada de ninguém, assim você não vai ter o coração surpreendido ou ficar entristecido com as pessoas. Porque a gente acha que as pessoas têm que ter uma certa como eu diria, sei lá, fazer alguma coisa, mas só uma em cada 10 você vai ver isso. Eu acho que essa conta deve estar muito certa. Deve estar muito certa. E essa pessoa que voltou foi aquela que mudou o seu caminho. Ou seja, ela se converteu. E converteu para quem? Para Jesus. Deu para ver? O resto seguiu. Os outros 9 seguiram. Esse se voltou. Mas se voltou para quem? Para Jesus, para a salvação. E qual foi o ato que ele faz? Que mostra a sua conversão. Ele glorifica a Deus. Isso não é só palavras ao vento ali. Deus, quando está falando a palavra do Evangelho, está indo muito mais profundo. Vai lá, lê. Eu não estou com a palavra aqui, mas pega lá e vê se não está escrito alguma coisa assim, que ele se volta e ele ergue a sua voz e louva a Deus. Então, ele faz um exercício de fé, de crença. Só faz isso quem o Espírito Santo tocou o seu coração. Houve uma conversão ali. Houve uma mudança de vida. E a mudança dele de vida vai tão profunda que ele vai lá
Ele chega perto de Deus, quer dizer, ele tem a mudança de vida, ele começa a louvar e agradecer a Deus, em alto som, não tem mais vergonha, quer dizer, já são 3 coisas. Na quarta, ele não só faz isso, como ele tem o quarto passo. O que é o quarto passo? Ele vai lá e se joga aos pés de Jesus. O que quer dizer isso? Ele está falando, você é Deus, você é o Senhor, e eu estou aqui para prostrar-me em adoração a você, porque você é Deus. Então, a conversão é o quarto passo de fé mais profundo, a entrega a Deus, a adoração e o se largar em Deus. Pega esse texto lá. É tão bonito quando Deus fala assim com a gente, né? Essas coisas vêm assim no meio do dia, né? Eu estou aqui tava trabalhando e vem isso. Deus é bom, né? Deus é bom. Como é que está você? Você já fez esse ato de conversão? Deus já mudou a sua vida? Que fez? Ótimo. Você já reconheceu que houve essa mudança, que existe Deus? 2. 3. Você já consegue louvar a Deus? 4. E isso em voz alta, você já perdeu a vergonha? 5. Né? Você já se jogou aos pés de Deus e falou, tu és meu Senhor e meu Salvador, e eu quero ficar junto contigo? Fala, Senhor, que seu servo escuta. Só isso. Paz e bem.